Mas, veja bem, você falou assim, pô, a gente vem lá, aprende um monte de coisa na infância, aí chega velho, se ferra por causa desse monte de coisa, e daí, pô, quer mudar aquilo, é difícil pra caramba. Não é. Não é difícil. Quer dizer, é difícil pra quem tá experimentando. Mas por que eu tô falando que não é difícil? Porque nós, seres humanos, temos a parte frontal do nosso cérebro extremamente desenvolvida, certo? Essa parte frontal do nosso cérebro extremamente desenvolvida, eu diria que é uma das coisas que caracteriza a nossa espécie. E também muito do nosso comportamento, nossa capacidade de adaptabilidade, nossa flexibilidade em relação às demandas do ambiente, né? E é interessante porque, por exemplo, quando a gente fala nessa região, no córtex pré-frontal, a gente geralmente relaciona ele àquilo que a gente chama de funções executivas, que de uma forma resumida eu vou separar aqui em quentes e frias. As frias basicamente em três, que é memória operacional, comportamento inibitório e flexibilidade cognitiva. Eu falei desses três só para contextualizar, o meu interesse é nessa capacidade de flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É a capacidade que eu tenho de reconhecer que um comportamento não está totalmente adequado, certo? Interromper ele e emitir um comportamento que esteja mais adequado, né? Então, de uma certa maneira, a flexibilidade cognitiva, ela é uma condição que faz com que o nosso cérebro continue plástico, mesmo depois que a plasticidade já não é tão intensa. Certo? A flexibilidade cognitiva, o funcionamento do córtex pré-frontal permite com que a gente continue aprendendo até o fim da vida, certo? Ou seja, adquirindo novos comportamentos, novos repertórios e, portanto, mudando a maneira como a gente interage com a realidade que a gente constrói, certo? Então, é difícil a gente mudar depois de adulto? Claro, é difícil quando você compara com a infância, né? Mas o nosso sistema nervoso, ele tem esse privilégio, né? Que mesmo depois de idade avançada, aí a gente ainda tem a possibilidade de adquirir padrões novos de comportamento. Isso, do meu ponto de vista, é revolucionário, né? Porque você pode ficar a vida toda se desenvolvendo, né? Então, a gente tem muito uma imagem do desenvolvimento como sendo uma curva ascendente, né? E nessa curva que a gente vai chegar no ápice, que seria a vida adulta, e depois a gente vem degenerando, né? Apesar de algumas habilidades cognitivas mudarem ao longo da vida, a maior parte delas vão mudando ao longo da vida, não necessariamente essa relação onde uma habilidade cognitiva esteja menos disponível, ou seja menos intensa, é desvantajoso. Às vezes não é. Às vezes a gente tem que perder algumas habilidades para ganhar outras. O desenvolvimento é muito disso. Desde a infância a gente não vem ganhando habilidades, a gente vem perdendo habilidades. Os bebês têm habilidades que nós não temos, que nós adultos já perdemos. Mas por que eles têm essa habilidade? Porque esse momento do desenvolvimento deles é muito importante que eles tenham. Certo? Então, eu vejo que nossa capacidade de mudar, nossa capacidade de alterar nosso comportamento, de mudar nossa percepção sobre as coisas, ela é muito desenvolvida mesmo em idades avançadas, né? Então, assim, pô, eu quero mudar alguma coisa depois de adulto, é difícil pra caramba. Não é difícil, você precisa de um psicólogo. Certo? O psicólogo, ele vai organizar esses aspectos do ambiente de maneira que seja mais fácil para você fazer essas mudanças. Aliás, o psicólogo, ele vai ser um componente do teu ambiente. Sim. Certo? E aí esse componente vai, de certa maneira, te ajudar nessas mudanças que você acredita que sejam necessárias. Que para mim parece que esses comportamentos que a gente considera inadequados, que a gente quer mudar, parece que eles carregam uma gravidade. Que por mais que eu consiga sair dele por um tempo, eu acabo voltando sem perceber. Sim, quando eu abro os olhos, eu tô de novo no mesmo lugar que eu tava querendo sair. Porque eles são habituais, né, cara? Existe uma rede que foi construída para suportar esses comportamentos, né? Então, e aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente chama de comportamento inadequado. Porque talvez esse comportamento seja inadequado hoje,
Mas quando ele surgiu lá atrás, talvez ele tenha sido a única forma de você construir um repertório que desse conta de uma situação específica, certo? Conforme você foi se desenvolvendo, talvez aquela situação não tivesse mais presente, mas a rede estava ali. Como você construiu aquela rede, você não vai abrir mão dela, você vai deslocar ela para outras funções, você vai generalizar ela, certo? Não a rede, mas o padrão de comportamento em relação a ela. Então, sei lá, eu não consigo pensar, eu tô mal de criatividade hoje. Sei lá, você aprendeu a responder para situações frustrantes com muita raiva, certo? Quando você era criança. Depois, quando você foi chegando na adolescência, os teus amigos, colegas começaram a punir aquilo, te isolar, te deixar de lado. E aí você quer mudar aquilo, certo? E aí você começa a se controlar em determinadas situações para que aquilo não ocorra, né? E pode ser que você aí consiga sobrepor com uma série de comportamentos em alguns contextos que aquilo não ocorra, mas pode ter um contexto específico onde você não treinou que essa frustração ative de novo, e aí você responda com a mesma raiva, certo? Porque é aquilo que eu te falei, o cérebro ele não vai abrir mão de um circuito. O circuito foi construído, o cérebro gastou um monte para aquilo, ele vai arrumar alguma outra coisa para aquele circuito fazer, certo? Eu gosto de chamar isso de deslocamento, ou seja, é normal isso na clínica. Por exemplo, o paciente vem lá, eu tenho ansiedade, quais são os componentes da ansiedade? Isso é o medo disso, é receio que isso aconteça, é porque isso está muito assim. Daí você vai lá e resolve esses problemas com ele, aborda esses conteúdos e de certa forma pacifica essa situação. Mas não é improvável que a pessoa comece a se preocupar ou a gerar ansiedade com um outro assunto que naquele momento não era pertinente para ela. Ou seja, o que aconteceu? Aquele circuito que estava ali, ele deslocou o seu foco para um outro conteúdo. Aquele conteúdo começou a ser problematizado, né? Então, a gente tem que pensar que mudar comportamento não é estalar os dedos. Para mudar comportamento, todo comportamento tem uma rede subjacente a ele. Essa rede é uma rede física, é carne, né? É neurônio na verdade, né? Mas é carne, certo? É tecido, né? Então você muda o ambiente, aquele padrão de comportamento talvez não seja mais ativado, porque naquele ambiente ele não seja mais necessário. Muda o ambiente externo, né? Mas o circuito muitas vezes ele está ali. Ele até pode diminuir um pouquinho na medida em que você não aciona ele mais com frequência, ele pode diminuir um pouquinho as suas conexões, mas ele não some, certo? Ele provavelmente vai ser recrutado para outras funções, né? Por isso que eu brinco que a terapia cognitivo-comportamental, mais do que um processo terapêutico, ela é um processo pedagógico, né? Ela ensina você a reconhecer as formas como você reage a determinadas situações e construir estratégias para operar elas, para modificar elas de alguma maneira, né? Então, por mais que o meu foco na terapia seja lá a tua ansiedade, né? O objetivo paralelo do terapeuta é construir um conjunto de conhecimentos e procedimentos que o indivíduo possa continuar usando, independente de estar em terapia ainda, né? Então, eu brinco que no final da terapia, o que a gente vai encontrar é um terapeuta. É o terapeuta de si mesmo, certo? Então, mudar o comportamento não é difícil. Exige dedicação, exige consistência, exige análise, exige persistência, mas é possível mudar o comportamento, é possível a gente adquirir padrões mais salutares, certo? E com determinadas estratégias isso pode ser até relativamente fácil para algumas pessoas.